Bom, John, Ok, the floor is yours. ok, obrigado. Eu vou falar nos próximos 45 minutos. Tá? Os slides, eu não tive, os slides estão em inglês, mas acho que não deve ter problema. Acho que todo mundo domina inglês bem. Mas eu vou falando em português. E o que eu vou apresentar, muito material do primeiro capítulo do livro aqui. Também o Carinho, mas vai ser lançado em português. Espero dentro dos próximos meses e todo mundo vai receber convite para o lançamento. Vou passar rapidamente aqui, mas dá para ver basicamente o livro aqui e várias das palestras vão ser, usar material do próprio livro. Então a gente passou tanto tempo fazendo o livro que, claro, nos cursos a gente vai aproveitar o material. Ok, então eu vou voltar 5 séculos para 4 séculos para a distinção de John Dryden, ah, poeta e escritor inglês, que ele faz entre três tipos de tradução, que ajuda, que é uma base muito boa para entender vários tipos de tradução e adaptação também. Metaphrase, metáfrase, word by word, line by line translation, tradução literal. Paraphrase, paráfrase, tradução com certa latitude, ainda mantém o autor em vista, mas não se segue tão estritamente suas palavras, e se mantém o sentido. Você pode mudar, amplificar, mudar o sentido, mas não deveria ser alterado. Então, isso aqui, sentido por sentido, sense for sense, view of translation. E depois, imitation, where the translator, if he is now, se ainda pode ser chamado de tradutor, tem bastante liberdade para variar o sentido e as palavras e também se liberar, deixar de lado quando quer, tanto o sentido quanto as palavras, e usa só os elementos, umas dicas do original, que run division, que mudar completamente, destruir. Run division é uma metáfora da guerra, destruir, trocar, lutar contra quando ele quer. Então, aqui na definição de John Dryden de imitation, que a gente pode pensar em adaptação, ele mantém uma visão geral do autor e adapta o, a obra original. Então, esse aqui, essa divisão de John Dryden, muito importante e fornece certos elementos básicos para o nosso entendimento de tradução, tradução literal, tradução com latitude, imitação ou adaptação. E podemos ver Lawrence Raw, professor inglês, escritor inglês, infelizmente faleceu uns poucos anos atrás, que esteve aqui no Brasil no primeiro congresso que a gente fez, J. Lawrence Raw passou a vida, boa parte da vida, ensinando na Turquia, na capital de Turquia, Ankara, na Universidade de Başkent. Ok, então ele faz uma certa divisão entre. Ele ensinou tanto no programa de tradução quanto na adaptação, e vamos ler aqui, vamos ver a diferença que ele faz. The translation program will teach correct grammar and English. A good translator must remain close to the original text.
develop their capabilities in source and target text, whereas the adapter will have the freedom to adjust the text to the demands of the local audience. Então, uma divisão bastante importante aqui, que o tradutor tem que ter as habilidades na língua, ou nas duas línguas, enquanto o trabalho do adaptador vai ser mais criativo. Raw's students seem to wish to make an accurate translation of the Terence Rattigan play Separate Tables, in a task Raw gave them in the early 90s before making an adaptation of it. Raw finds it somewhat paradoxical that although they found adaptation texts emancipating, they found them less academic, something inferior to translation, the kind of thing reserved for pulp fiction and mass market media rather than the academy. Então, as habilidades, a habilidade mais técnica de ser tradutor e talvez uma habilidade mais criativa do trabalho de adaptador. Raw and Tony Gurr described the course he and Raw taught in adaptation studies at Bashkent University. The course was student-centered, and after reading a number of Shakespeare plays, the students, mostly girls taking a degree in education to become teachers of English after graduation, had to adapt the play Romeo and Juliet or Hamlet to their own situation. Decisions were left to students. They could read Shakespeare's work in English or Turkish. They could work in groups of two or three. They could choose to adapt just a part of the play. Several based their versions on Yeşilçam melodramas, a cycle of highly popular films produced in the 60s and 70s, and used exaggerated language of these films. They researched into arranged marriages in Turkey and the huge gulf between urban and rural Turkey. Então, a gente está vendo aqui a criatividade do trabalho de adaptador e a habilidade necessária técnica do tradutor. Então, o adaptador não necessariamente tem que ter bom conhecimento da língua original. É claro que muitas adaptações são feitas intralingualmente, dentro da mesma língua, enquanto tradução em geral, uma língua para outra, e para ser bom tradutor precisa de conhecimento excelente das duas línguas. Ok, vamos ver para Linda Hutcheon. Muitos de vocês já conhecem o trabalho de Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation. We find broad boundaries of what adaptation can be, an extended, deliberate, announced revisitation of a particular work of art. This can include a very wide range of works, including, for example, literary translations and transcriptions of orchestral music for piano, to condensations and abridgments. Also, spin offs, reviews, and academic criticism that follow the film in offering, an overt and critical commentary on earlier works, sequels and prequels, fanzines and slash fiction, also brief allusions, bits of sample music and museum exhibits. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um leque enorme de possibilidades na área de adaptação. Ok, vamos pensar aqui. Adaptation, adaptação. Tradicionalmente, a gente tem a ideia de romance sendo adaptado para filme. Então, realmente, até relativamente pouco tempo atrás, uns 10, 15 anos, grande maioria dos estudos na área de adaptação foram basicamente filmes, adaptações de romances para filmes. A gente tem outras possibilidades. No livro, a gente escreveu um capítulo sobre adaptações para rádio. E claro que tem teatro. Outras possibilidades, dança, ópera, música, pinturas, área muito popular hoje em dia que a gente vai ver durante o curso, videogames, brinquedos. O que é novelization of film? Inicialmente o filme é feito e depois se faz o romance baseado naquele filme, claro, para vender decisão comercial. HQ, romance gráfico, graphic novels.
Também a possibilidade intralingual, atualização de Chaucer, de Shakespeare, interlingual de uma língua para outra língua. Film script storyboard, aquela se escreve num papel o que vai acontecer se for aqui, as várias ideias que vão ser juntadas para fazer o filme. Interessante. Elemento que a gente vai falar várias vezes, censura, autocensura, censura imposta pelo governo em vários países. E versões para crianças e adolescentes também. Onde que a gente tem uma boa ideia de onde que trabalham os tradutores, mas onde que trabalham os adaptadores? Muitos trabalham na área de mídia, a área de editorial, uh, essas áreas, por exemplo, fazem uma versão para crianças de Shakespeare, de Homero, de Machado de Assis. Ok, a gente usa várias vezes a citação de Thomas Leach, muito importante na área de adaptação. A citação dele, Let a thousand flowers bloom, que desabrochem mil flores, que ele pegou de Mao Tse-tung quando ele anunciou uma certa liberalização na China que deixa não mil, mas 100 flores desabrochem. E vamos ver todas as possibilidades que outra crítica importante na área, Camilla Elliott, fala. My students have gone beyond filmmaking to produce adaptations in other media. Writing, dramatizing, storyboarding, filming, novelizing, graphic novelizing, drawing, illustrating, painting, sculpting, set designing, costuming, staging, scoring, puppeteering, acting, dancing, singing, editing, directing, casting, choreographing, gaming, video gaming, and producing marketing materials, film posters, book covers, news articles, political pamphlets, magazines, spreads, scrapbooks, and multimedia installations. Students are furthermore engaged new and digital media, adapting works to Facebook pages, Twitter feeds, YouTube videos, blogs, vlogs, ringtones, and iPad apps. A gente falou que esse curso ia dar para vocês muitas ideias. Acho que o problema que vai ser que vai dar ideias demais. Mas quem está rindo? Silvio está rindo. Eu. Ok, a gente continua e espero que a gente tenha alguns minutinhos no fim para perguntas. Ok, muitos livros são adaptados como filmes, como séries. Aqui a gente tem alguns exemplares. Sempre a porcentagem, mais ou menos, acho que metade dos filmes que ganham Oscars são adaptações. Só para ter uma ideia do que está acontecendo no Netflix. Aqui, The Guernsey Literary and Potato Peel Society, Marianne Schaffner, Annie Burroughs. The story about the island of Guernsey's occupation during World War II features a book club that started to deceive the German soldiers. Netflix film coming soon. Rebecca, muito conhecido. Dois filmes muito bons. The new Mrs. Winters, haunted by her husband's first wife, Rebecca. The deceit will have you second guessing everything you read while you yell at the pages. One of the most acclaimed psychological thriller authors. This novel is Daphne du Maurier at her best. It's a chilling novel about a naive second wife discovering the truth behind the wife who came before her. Shadow and Bone. Eu não vou ler tudo, mas dá para ver. Vocês entram no Netflix, no Prime Video, vocês vão ver muitas adaptações. Anxious People, the story of a bank robbery gone very wrong. The Woman in the Window, a novel by A.J. Finn. A minha filha, ela, não sei se alguém de vocês gosta de Heartstopper, mas Heartstopper
tanto o vídeo quanto o livro têm sido muito, muito importante na aprendizagem de inglês de minha filha de 12 anos. E claro, o clássico de Drácula, adaptado muitas, muitas vezes. Muita gente estranha que realmente originalmente foi um livro, porque agora o Drácula que a gente conhece mais dos filmes. E todo mundo conhece Matilda. E minha personagem favorita, Miss Trunchbull. She hates children. When she terrorizes the kids at her new school, Matilda finds the power to fight back. The Netflix book adaptation of this one is a musical. Então a gente tem o livro, o filme e a peça de teatro. A gente tem essa cadeia que é muito comum nas adaptações. Ok, Roald Dahl, provavelmente vocês leram coisas semelhantes. Don't worry, Roald Dahl's original text will still be published after Critical Call New Editions Absurd Censorship. Então, isso aqui é uma discussão muito, muito importante na área. A ideia de censurar, de cortar elementos, entre aspas, offensivos. The author's original books like The Witches and Charlie and the Chocolate Factory will remain unchanged in the US after backlash over new editions in the UK by Roald Dahl's book may have been updated, but the original text will still be available. Though Roald Dahl's books like Charlie and the Chocolate Factory, The Witches and Matilda have been beloved for decades and have been adapted multiple times into films, they've also attracted criticism over time due to their use of stereotypes and potentially uncomfortable language. Earlier this week, Penguin's British division Puffin Books announced they had teamed up with Sensitivity Readers. Interessante, uma nova profissão, ou não exatamente, porque antigamente chamava de censor. Então, se alguém está procurando um emprego na área litoral, talvez haja vagas para você como sensitivity reader to publish new editions of Dahl's books through the Puffin Books children's imprint. Amongst other edits, these divisions delete words like fat, ugly, black, white, mad, and crazy in an effort to make them less offensive for contemporary. E claro que no livro há uma discussão enorme aqui no Brasil sobre Monteiro Lobato e o tratamento de Tia Anastácia do Lobato, especialmente o personagem Emília. A bisneta de Lobato, Cleo Lobato, Monteiro Lobato, publicou, que ela mora em Califórnia, ela publicou versões tanto em português quanto em inglês, uh, uh, tirando as insultas de Emília. Outra área muito interessante para pesquisa. One example of the newly modified text was Charlie and the Chocolate Factory describing Augustus Gloop as enormous instead of the original 1964 version's enormously fat. Fat, palavra difícil para se usar hoje em dia. The witches changed the reference to an old hag, velha bruxa, to an old crow, velha corvo. Altered line about a woman working as a cashier in a supermarket or typing letters for a businessman to a top scientist or running a business. Então o emprego foi melhorado. This move attracted widespread criticism from writers like Salman Rushdie. While he acknowledged Dahl's many faults, Rushdie referred to the edits as absurd censorship on Twitter and said both Puffin and the Dahl estate should be ashamed. His Dark Materials author, Philip Pullman, added that if Dahl offends us, let him go out of print rather than rewrite his word. Então, áreas interessantes aqui. Ok, então vamos agora mudar para a área de digital media ou intermediality, transmedia, e muitas das ideias aqui vão ser retomadas durante o curso.
Memes and recombinant appropriation, remix, mashup, parody. Echoed Voice, que esteve no Brasil 2 anos atrás, para o Congresso J, details some of the intermediate forms of adaptation, which will now include new intertextual forms produced by recent technologies such as mashups, fusion of data, music or film, remixes, reboots, samplings, remodelings, transformations. Próxima coisa muito importante, in all of which the audience plays a participatory role. The shift from hermeneutic interpretation to performative modes of adaptation, or rather appropriation, with the literary and cultural artifact being transformed from an object of contemplation to something which will be played with. Então, muito importante, as the audience now become doers and participants. Não é mais para olhar, consultar, e para participar, fazer, mudar, remodelar, remodelagem. This remodeling linked to other forms of recycling, making, and retelling, this recombinant use of different media will thus break down barriers between the processes of cultural adaptation, appropriation, and borrowing. Studies of intermediality will therefore investigate distinct phenomena such as media combination, media transfer, and media contact or media reference, which may also appear together in a single media product. Então, fica grave a ideia de refazer, de participar, fazer uma coisa nova. Ou quero muito, muito, acho que agora tem 20 anos, Hitlerland. Provavelmente vocês viram algum tipo de Hitlerland do filme The Untergang, The Downfall, in which the German subtitles of Hitler, então muda totalmente. Dá para ver muito fácil. Vocês entram lá, vai Hitlerland, vocês vão achar um monte de coisa. Relativamente pouca gente sabe alemão, então dá para colocar basicamente qualquer coisa. Hum. Acho que o primeiro que foi feito foi Hillary Clinton reclamando na personagem de Hitler. Então Hitler está lá, muda-se as legendas como se fosse Hillary Clinton reclamando do fato de que Barack Obama tivesse sido escolhido pelo Partido Democrata. Há muitos outros uh, exemplos também. Acho que um brasileiro que era muito conhecido, o Hitler está reclamando para os subordinados, os oficiais dele, que ele não conseguiu entrar na USP para fazer medicina. E os outros oficiais eram os professores que não conseguiram que ele tivesse uma boa nota no vestibular. Entra lá no Hitlerland, depois da aula, vocês vão ver um monte de coisa. Esse aqui é um vídeo muito participativo, torna-se muito comum. Deve ter gente fazendo versões novas ainda. Mas claro que hoje em dia, vocês, quase todo mundo aqui deve participar de alguma maneira nas mídias sociais. É muito, muito fácil fazer seu próprio vídeo. Todo mundo faz. Ok, aqui uma adaptação bastante conhecida, Pride and Prejudice and Zombies. Talvez vocês conhecem. Isso aqui é um tipo de mashup. Mashup é aquela fusão, aquela mistura. Seth Graham Smith e Jane Austen. Ok, então o que a gente vai ver? Essa ideia de mídia, intermídia, multimídia. Uma mistura de mídia no mesmo produto. A gente vai ver música, vídeos, poemas, narrativa, talvez videogame. Playful, hybrid, derivative, parasitic, critical, comic, playful, transgressive, humorous,
parodic, carnivalesque, performative, illegitimate, celebrating discontinuity, and undermining textual authority and integrity by appropriating existing texts. Então, de novo, a ênfase é no que a gente faz. Como os estudantes de Ankara fazendo suas versões de Romeo e Julieta ou Hamlet. E a importância de mídia social, aqui a gente tem uma lista, todo mundo usa hoje em dia, todo mundo tira foto, todo mundo faz vídeo e podemos fazer versões uh, de vídeos que existem, já existem, como Hitlerand. O problema de copyright, a gente vai tocar no copyright durante o curso, e Silvio vai ver, falando de Star Wars, de Disney, esse problema de copyright a gente vai desenvolver. Ok, a diferença entre Adaptation Studies e Transmedia Studies. Adaptation Studies, adaptação estuda a transformação, mas transmídia participa na transformação. Uma diferença básica. E não vou ficar muito tempo. Henry Jenkins, durante o curso, o nome vai ser, vai ser desenvolvido e vamos ler rapidamente. Transmedia storytelling represents a process where integral elements of fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each medium makes its own unique contribution to the unfolding of the story. Então, vários canais, várias mídias, filme, música, videogame, pinturas, poemas. A movie story might be distributed systematically across media platforms, expanded through novels, comics, television, and games. This independence means that the video game can be played by those who never saw its source and vice versa. Each media element is doing what it does best, elementary importante. Comics bring the backstory, games explore the fictional world, series present clarifying episodes. The commercial product will be sold in different media, jingle tune, street hoardings, social media, quiet TikTok, Facebook, TV, radio, newspapers, etc. Ok, então vamos essas outras perguntas que a gente faz. As fronteiras entre Translation Studies, Adaptation Studies and Transmedia Studies. Então, eu usei o termo tua solitude, existe, que eu peguei da, do Canadá, de solitude, duas solidões, para descrever a situação que existe entre Quebec e o Canadá anglófono. Pouquíssimo contato, especialmente pouquíssimo contato cultural. Então, temos pouquíssimo contato entre as três áreas. Jornais acadêmicos são diferentes, os departamentos universitários diferentes, estudos da tradução, línguas, letras, tradução, adaptação, a gente vê programas de filme, dança, literatura inglesa, e transmídia, estudos de transmídia, a gente vê mais na área de comunicação. Profissões como a gente viu, de novo, muita gente trabalhando na mídia, na comunicação, na propaganda, trabalha nessa, estuda essa área de comunicação e a transmídia. E a possibilidade de se juntar, de fazer mais intercâmbios, e interdisciplinaridade é a palavra que se usa na universidade. Artigo aqui, a Audrey Canales, ela é muito positiva, muito esperançosa. Então, nesse artigo, ela realmente
acho que eu deveria ter muito mais contato. Eu também tinha, 15 anos atrás, a mesma esperança, mas eu não vi muito contato nesses 15 anos. Então, o que é que ela mostra aqui? Ela mostra falta de contato. Se a gente vai para o terceiro parágrafo, poucas publicações, área de adaptação mencionam transmídia. A revista Adaptation, specializing in film translations, mentions transmedia 29 times from 2011 2019. Target nunca menciona transmídia. Meta nunca mencionou transmídia. Tampouco outro jornal acadêmico na área de tradução TTR. Mas os termos audiovisual translation, game localization, film, tem muitos resultados. Ah, e agora, Canaliza menciona que o fato que hoje em dia os textos, todas as editoras oferecem, dá para comprar as obras online. Em muitos casos, você pode comprar audiobook também. Então, há essa mistura de mídias no mundo editorial. Não é só livro, papel, também o e-book e em muitos casos dá para comprar o audiobook. Ok. Canales enfatiza o fato que adaptation studies must get away from its concentration on film adaptation, overcoming discursive self-enclosure of the film culture paradigm. Eu acho que até certo ponto a adaptation studies está fazendo isso. Ela também critica translation studies, que ficam extremely narrow conceptualization of translators interlingua. Minako Hagen, que trabalha com videogames, ela critica teóricos de tradução porque eles não gostam, em geral, de elementos tecnológicos. Também, diferente de pessoas que trabalham com multimídia, uh, realmente tem um certo receio para considerar tradução enquanto entretenimento. Transmedia enhances the similarities between fiction and games, and this immersive physical engagement and enjoyment can be seen in theme parks. Resistance and adaptation studies to including play by translation and adaptation theories, although it can be considered as multimodal into semiotic recreation. Então, elemento que o jogo, o fato de, o entretenimento, o fato que se está gostando, se está passando bem, se está gostando da imersão sensual no, num brinquedo, num parque de atrações, que em si é uma adaptação, vamos dizer, de conto de Disney, uh, ignorado por estudiosos de tradução e de adaptação. Então, para resumir aqui, paradigms of adaptation studies, translation studies, and transmedia studies are parallel universes that sometimes use identical terms to describe identical or similar topics, while showing little evidence of mutual interest. Translation studies still mainly focuses on verbal text and on top-down approaches to authorship. Adaptation studies is only starting to embrace transmedia narratives, whereas transmedia studies takes textuality in a broader sense, fully embracing participatory culture. By doing so, transmedia studies appropriates the conversation about transmediality, ignoring its debt to adaptation studies. Então, ela parece que favorece os conceitos mais abertos de transmedia studies e critica adaptation studies, tanto adaptation studies quanto translation studies, por serem áreas mais fechadas, sem interesse
em se alargar, se estender para Transmedia Studies. Ok, eu terminei. Fui muito rápido. Desculpe isso, mas tem muitas coisas aqui que vão ser reapresentadas e recicladas durante o curso. Ok, vou stop share agora. Tem alguns Tá, minutinhos para as perguntas. Aí depois, em 10 minutos, eu vou embora. Alguém quer fazer tá. alguma pergunta agora? Gente, vê se alguém tem alguma dúvida, já faz. Aí depois a gente Deve vai ter, fazer um pequeno intervalo de 15 yeah. minutos e a gente Deve, volta. deve ter gente Aproveita que tem, porque o John deve vai ter gente que embora. Deve ter gente que não tem mil dúvidas, mas muita coisa vai ser reciclada, retomada nos próximos dias. Uhum. Essa aula que eu vou dar agora é para mostrar para vocês é, a grande. De novo, se vocês vão poder fazer perguntas e tudo, por favor, se vocês quiserem, é, coloquem aqui no. Já vão colocando aqui no nosso chat e a gente vai. Tá, apresentação de slides. Nós vamos poder discutir com mais calma as dúvidas de vocês. A ideia, então, é mostrar o tipo de pesquisas que a gente tem nessa área. Tem algumas que podem nem estar aqui, porque realmente é uma coisa incrível. Todo dia, quando a gente fez esse livro, a gente ainda encontrou mais coisas, então as coisas vão mudando. Mas, basicamente, eu vou dar uma boa ideia do que vocês podem encontrar. Outra coisa legal é que eu vou compartilhar esses slides e vocês vão poder ter acesso ao material aqui original. Então, nós vamos falar, gente, depois de horas aqui tentando arrumar, então vamos falar do James Stratton Holmes. Ele era esse homem aqui, um poeta, ele era holandês, gay, morreu de AIDS, inclusive, ele escreveu um que a gente chama de um artigo seminal, porque né, ele fundou praticamente os estudos da tradução, claro, ele estava com outras pessoas e tudo, mas ele que escreveu esse artigo, está aí para vocês lerem, é um artigo curtinho, muito legal, e ele explica o que seriam os estudos da tradução. Uma das coisas que ele fala é da descrição dos fenômenos tradutórios, os estudos descritivos da tradução, que é o que a gente usa muito, dos Descriptive Translation Studies, que também nós temos os estudos descritivos da adaptação, que inclusive tem um livro do Patrick Catrice, eh, que eu até coloquei quando o John estava apresentando, que nós temos um webinar dele, muito, muito simpático ele. Ele também estabelece os princípios gerais, e que seria a teoria da tradução. Ele divide os estudos descritivos em três áreas. Estudo de produtos finais, então seriam então os estudos das traduções, os estudos das adaptações, e depois a função das reescrituras. Então, aí entra todo o pessoal do funcionalismo, para que você vai usar aquela reescritura, que tipo de reescritura é. É, e o terceiro, você vai estudar o processo que para você chegar nessas reescrituras. Então, aí também entraria, por exemplo, críticas sobre tradução e adaptação. Também entra a parte de estudos para pedagogia, né? Você ensinar como traduzir, como adaptar. Bom, nos estudos descritivos, então, no produto final, você vai focar no texto. Na segunda parte, você vai comparar, então, as traduções, e aí você pode comparar de várias maneiras. Você pode comparar o mesmo texto traduzido várias vezes, então seriam as retraduções, a gente vai ver isso.
Isso é um tipo de estudo muito comum. Eu mesma, eu trabalhei com retraduções. No meu caso, eu estudei as retraduções do Quixote. Você pode estudar um autor e as traduções feitas dos textos daquele autor. E também são muito comuns estudos de um tradutor, no caso, e as traduções que ele fez. Você também pode estudar, como foi o caso de uma mestra se formou a Jamile, então, ela faz parte do Great. Ela estudou, por exemplo, as traduções do Dr. Seuss para três idiomas, quer dizer, para dois idiomas. O texto é em inglês, originalmente, e ela estudou as traduções em chinês e em português. Então, você também pode fazer esse tipo de trabalho. É... Por que que a gente chama descritivo? Antigamente, antes de se ter esse olhar para os estudos da tradução, se vocês estudam, vão dar uma olhada em livros sobre estudos da tradução, tem aquela época onde havia mais uma tendência a estudos prescritivos. Então era assim, porque não deveria ter sido traduzido assim, deveria ter sido traduzido assado, porque aqui, em vez de colocar isso, deveria colocar, quer dizer, querendo sempre, né, como que as coisas deveriam ter sido feitas. Já nos estudos descritivos, você vai descrever o que foi feito. Você não, entendeu? Tudo bem, no final você pode até ter a tua opinião e falar, não, realmente, esse esse texto, eu gostei mais, na verdade, no final desse texto, você pode ter tua opinião, obviamente, no final, e até te perguntam, né? No final, eu gostei mais dessa tradução, por isso, por essa razão. Mas o estudo que você vai fazer não vai ser focado nisso. Vai ser focado em como essa tradução foi feita, em que época ela foi feita, que tipo de pessoa fez essa tradução, em que situação. Bom, outra coisa que a gente pode estudar são as funções das escrituras. Então, você não vai estar tão preocupada na tradução em si, mas os contextos dessa tradução. Aqui a gente estuda muito, então, por exemplo, bom, foi a primeira tradução daquele texto, naquele país. Então, aí você vai descrever por que que não foi traduzido antes, o que que tinha acontecido, como é que foi recebido, aquela cultura estava acostumado a ler escritores daquela língua? Não, foi a primeira vez que se leu um autor chinês no Brasil. Bom, isso já faz uma diferença para uma pessoa que vai estudar um outro autor, por exemplo, um autor de língua inglesa, que é uma língua que já foi traduzida várias vezes no Brasil. Então, tudo isso é levado em conta. A outra seria o processo. Então, como ele coloca, né? O que que é a pequena caixa preta, né? Então, aqui entram muitas pesquisas também do processo em si da tradução. Então, hoje eles estão, né? E hoje mais ainda, mas tem muitas pesquisas ligadas a isso, por exemplo, num nível assim de detalhes que eles colocam, eles podem medir quanto tempo os nossos olhos param em uma palavra ou não. Então, é todo um sistema que eles colocam, todo né, um programa que a pessoa, quanto tempo ela demora? Se o tradutor é profissional, ele vai demorar tanto. Se o tradutor teve tempo de ler aquele texto antes, como é que funciona? Claro, aí vai entrar as pesquisas com traduções é, 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 automáticas e, obviamente, traduções com inteligência artificial, né? Que hoje em dia, a gente está trabalhando muito com isso também. Quer dizer, tentando entender, né? Vamos falar a verdade. A professora Leni inclusive, está dando uma matéria
a primeira matéria que eu saiba que a gente está dando na nossa área sobre isso. Bom, falar um pouquinho de teorias, né? Então, como eu falei para vocês, para quem está trabalhando com adaptação, a gente também tem o Catriz. É, um autor que a gente gosta muito, inclusive o John é amigo pessoal do John, nasceu no mesmo ano que ele, é o Anthony Pinn. Ele tem um conceito muito interessante, que ele chama da arqueologia da tradução. E aqui a gente está entrando um pouco em historiografia. Amanhã a gente vai continuar falando um pouco disso. A gente trabalha muito com isso, nessa área, e começou a se perceber, começou a se dar muito mais importância, aos tradutores e aos adaptadores e ao tudo que envolvia esses atores, né, nessa área. Então, como eu disse para você, vocês podem analisar, por exemplo, as retraduções. As retraduções, não só você analisa quantas elas foram feitas, né? Quantas vezes um trabalho foi retraduzido, mas você também vai olhar as reedições desse trabalho, porque você vai comparar, por exemplo, você vai olhar tradutores, traduções, e você vai encontrar, por exemplo, uma tradução que foi, e a gente dá um exemplo disso, da tradução do Quixote, que foi traduzida na França, a primeira retradução, ela foi extremamente reeditada. Então, reedição é quando você tem o mesmo texto reimpresso ou reeditado. Reimpresso quando você faz exatamente a mesma coisa. Reimprime. Você pega tudo que você tinha, tá, coloca tudo de novo. Reedição já tem mudança. Reedição, às vezes, você tem um paratexto a mais, você tem uma mudança de capa, você tem uma mudança ortográfica, você tem uma mudança no layout. é, nas ilustrações, mas o texto traduzido continua sendo o mesmo. Já numa retradução, você vai ter um novo tradutor e vai ter um novo texto. Tá? Mas às vezes tem retraduções que não são bem recebidas e são só publicadas uma vez e nunca mais ninguém publica. Então, voltando ao exemplo que eu estava dando para vocês do Quixote, a primeira retradução, na Inglaterra, ela não foi tão bem assim, porque ela foi feita uma vez e nunca mais ninguém publicou de novo, porque o, o tradutor ele exagerou e foi muito, ele trouxe muito texto. Era a época que o pessoal trazia muito texto para o local, quer dizer, nacionalizava muito texto, e ele foi um pouco longe demais, e então não deu muito certo. É, a gente vai estudar também a história desses escritores, como eu falei para vocês, é muito importante, vocês vão ver, porque a gente vai continuar falando disso. Amanhã eu vou falar sobre entrevistas de tradutores e de adaptadores. Então, a história deles se notou muito importante, se apresentou como muito importante. É, e antigamente isso era esquecido, ninguém sabia quem eram os tradutores, por que que ele tinha trazido aquele texto, como é que chegou aquele texto na mão dele. Foi difícil, não foi difícil? Os outras traduções, né, partiu de que, quando você trabalha com textos clássicos, você sempre tem que saber, né? Ele partiu de que texto base, porque muitas vezes você tem mais de um. Nós vamos ver um pouquinho também a Genete, a Gursalar também, que é o pessoal vai falar de paratextos e metatextos, também muito importante para todo esse tipo de estudos, e a agência e os agentes, que é o livro do Milton e do Bandia, que são vários artigos
trazendo assuntos falando sobre pesquisadores que estudam agência e agência. O que que a gente chama de agência e agentes? Agente é aquele que vai levar, vai trazer aquele texto para aquele lugar, né? Então, depois a gente vai ver com mais detalhes que eles podem ser vários tipos de pessoas. Um outro pessoal que a gente vai ver é o The Map. São também são todas coisas básicas para a gente começar a trabalhar com histórias da tradução, que é o livro da Jane Williams e o Andrew Chesterman. É um livro de 2002. Eu costumo prestar muita atenção com datas, né? Porque a gente tem que trabalhar sempre também com coisas novas, a gente está ouvindo, mas existem alguns textos clássicos. Tá, então esse é um deles. Alguns textos que eu estou trazendo aqui para vocês e que eu deixei o, nossa, agora que eu percebi que esse coisa está bem na frente da minha cara. Alguns textos clássicos eu estou deixando aqui porque são textos básicos, né? Aquela coisa, são textos que a gente tem que conhecer, né? O The Map, eu recomendo muito, tanto o The Map como o livro do Anthony Pym, eu recomendo muito para quem está começando e não tem ainda uma ideia clara do que quer estudar, tá? Também, se tiver uma ideia clara, também é legal dar uma olhada nesses autores, porque eles ajudam a ir fechando. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, o que que acontece? Por exemplo, vou mostrar uma ideia, uma coisa aqui do The Map. Então, o The Map do William do E. Chesterman. Eles mostram as áreas que você tem. Então, é o que eu estava falando, eles falam, chama The Map, porque assim, o The Map, o mapa, o que que você pode estudar dentro dessa área? Então, ele é perfeito para nós. Aí, voltando, de novo, estudos de tradução sobre, não, sobre os tradutores. Então, oi, você está falando comigo, Fernanda? Tá. As biografias, relações com editoras e editores, então isso também é muito importante. Como era a relação? Aquele tradutor era um tradutor que já trabalhava para aquela editora, pegou o trabalho porque a editora já conhecia e sabia que, né, conhecia o trabalho, ou não? Não, não apareceu, foi a primeira vez que essa pessoa trabalhou para essa editora. Motivações, bom, óbvio, né? O pessoal pode falar, "Ai, gente, as pessoas têm que trabalhar, precisar de dinheiro", mas não é só isso. Você às vezes pode escolher entre uma tradução ou outra. Quer dizer, né? Como chegou essa tradução a essa pessoa? Você pode aí fazer também pesquisas, aqui são ideias de pesquisas, tá? Estratégias de tradução utilizadas. Então, estratégia, ele fez uma tradução mais próxima ao texto, mais longe do texto, usou palavras empoladas, fez uma tradução mais coloquial. Então, por exemplo, eu tenho agora vou até fazer esse artigo. Nós temos agora no Brasil, eu fiz o meu mestrado já faz um tempão. Então, assim, desde que eu fiz o meu mestrado com as traduções, apareceram outras traduções. Uma delas é da Penguin, e é do Quixote, e o cara fez uma tradução bem coloquial, então é interessante, entendeu? Você vê esse tipo de coisa. Outra que tinha saído 10 anos antes era o tradutor disse, né, em entrevistas, e ele afirmava que ele havia usado todo um vocabulário dando preferência a palavras que existiam até o século XVII e XVIII, né? O Quixote é do século XVII, mas ele foi até o XVIII, porque, claro, né, não, acho que não tem nem muito dicionário para usar. Claro que isso deixou o texto como? O texto muito mais longe do leitor. Ele fez inclusive a tradução do Molina, ele fez
Ele fez nota, ele fez uma tradução bilíngue. Então, talvez por isso. Então, você pode estudar o que que aconteceu, por que a pessoa fez isso. Você pode estudar trechos, por exemplo, só. Trechos, expressões ou palavras que são traduzidas em que condições. Então, tem um doutorado que eu adoro recomendar para todo mundo, é o doutorado da professora, desculpa, é, do Rio de Janeiro, ela estudou Hamlet. Oh, meu Deus, não me fugiu o nome dela agora, me deu um branco absurdo, mas eu vou lembrar. Ela está aqui na nossa biografia. Ela é maravilhosa e ela fez um doutorado comparando as peças de teatro do Hamlet traduzidas no Brasil. E o que que ela fez? Ela não pegou todas as peças e ficou olhando tudo e comparando tudo. Não, ela pegou como era o tratamento dado ao Hamlet, como é que as pessoas se referiam a ele, alguns outros detalhes que eu gosto de chamar de sondas. Você pode também pegar trechos e viu todas as traduções que ela pegava aqueles pedacinhos. Então, isso também é uma coisa que a gente pode fazer, né? Você pode escolher, você pode falar, não, eu quero ver só, né? Vou estudar tal coisa, tal. Eu sei que existem 10 traduções desse texto do Dickens. Eu vou estudar tudo, ver como que ele falou tal coisa. E como que eles se referem, quando eles se referem a pessoas assim, assado, quando ele fala com mulheres, como ele fala com mulher. Como que é? Então, você separa todas as coisas ou alguns trechos importantes, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente está numa época que a gente está estudando muito grupos não representados antigamente. Então, sejam eles mulheres, queer, é, lá fora tem muitos estudos com imigrantes, né? Grupos que antigamente não eram representados. E então você pode, por exemplo, olhar e falar, bom, vamos ver, tem uma cena aqui com uma mulher, vamos ver como essa cena é traduzida em todos os lugares, uma coisa assim. Pesquisar edições. Então você vê a existência e conteúdo de prefácios, pós-fácios, nota de rodapé. Isso aqui são os famosos paratextos, que depois a gente vai olhar com mais detalhe. Tudo isso dá muita informação. Recepção das traduções. Isso aqui é o metatexto que a gente chama. Isso também é muito útil. A gente vai ver com mais detalhe agora, mais para frente. Tá, perguntas de pesquisa. Bom, o pessoal lá fora, quando eu falo lá fora, é no exterior, tá? A gente costuma ver muito as famosas perguntas de pesquisa, que agora no Brasil estão entrando também, o pessoal está começando a fazer também. São muito úteis as perguntas de pesquisa, porque te ajuda você não se perder, tá? Então, eu vou dar algumas ideias de pergunta de pesquisa e eu gostaria que vocês fossem já ir pensando na cabeça de vocês, para a gente trabalhar um pouquinho com esse conceito. Então, algumas perguntas. Como esta nova tradução? Tudo isso é do DMAP, tá? Tudo isso está no DMAP. Como esta nova tradução difere da primeira tradução? Então, a gente sempre tem um hint, né? Uma desconfiança. Todo pesquisador sempre tem uma desconfiança. Ninguém começa do nada. A gente sempre acha alguma coisa. Eu estou achando que a primeira tradução ela foi feita numa época, era 1800 e tanto, eu acho que, né? Vamos ver, eu tô achando que a primeira tradução a última que foi feita agora em 2020, ela é muito mais, deixa é, é, não traduz, por exemplo, topônimo, sei lá, vai ter alguma coisa, por alguma razão você quer estudar isso, porque você tem alguma desconfiança. Não tenha vergonha de colocar essa tua desconfiança, porque normalmente a tua desconfiança é o que vai montar o teu projeto.
Então vamos lá. O que eu quero dizer quando digo nova tradução comparando uma revisão? Então, isso acontece, tá? Uma grande amiga minha, grande tradutora, aliás, ela é a tradutora escolhida pela Camila Sousa Villalba, que é uma autora trans argentina. Ela é a Silvia Massimini. Ela revisou a tradução do Quixote feita pelo Visconde Castilho Azevedo e o Pinheiro Chagas e publicou de novo. Então, isso é uma coisa que a gente pode estudar, a gente pode pegar a tradução. E agora, olha que interessante, agora ela fez a tradução do Quixote dela. Tá? Então, isso é legal, porque você pode ver, por exemplo, você pode pegar a tradução dela, né? A tradução nova dela, a tradução da revisão que ela fez e o texto, como foi traduzido pelos os coisas, e fazer, olha, já dá um bom trabalho. Como isso, tem vários outros exemplos, né? Muita gente revisa traduções. Eu tenho o exemplo do Valcir Carrasco. Ele revisou a adaptação dele do Quixote. Quando ele publicou 10 anos depois, ele mudou. O Sancho não bebe mais vinho. Não entendi nada. Não sei o que aconteceu com o Valcir Carrasco, mas ele tipo, fez umas coisas estranhas. Não tem o incêndio da biblioteca. Bom, aí outras perguntas. Existem outras traduções do texto na língua meta? Quem era bom? Quem eram os tradutores? A mesma coisa. Quem encomendou a tradução? Isso também é muito importante. Alguém encomendou? Era uma. Porque às vezes acontece. Também essa tradução da Silvia Massimini foi uma pessoa, a menina que traduziu com ela, que é colega também da área de Cervantes, ela foi dar uma palestra, ela é professora no Miguel de Cervantes, ela não é tradutora, não era tradutora, ela foi dar uma palestra e alguém convidou. Aí ela, obviamente, ela foi falar com essa nossa amiga que sim, ela era tradutora e elas fizeram essa tradução. Então, como apareceu essa tradução, né? Por quê? Quando foram publicadas? Continuando, podemos fazer alguma generalização sobre várias diferenças que notam entre a primeira e a tradução e a retradução? Quer dizer, aí você já vai pensando em teorias. Parece haver uma tendência geral, então você pode pegar e falar: olha, realmente eu estudei a tradução do Cortiço em espanhol e depois também a tradução dele para o inglês ou para o francês, e notei que todo mundo tem um problema com essas palavras, digamos, tá? Então, isso pode ser uma tendência, entendeu? Olha, né, os tradutores têm muita dificuldade em lidar, ou traduções do Macunaíma, não sei, você pode. Há uma tendência dos tradutores é, ficarem muito presos ao texto, por exemplo, em algumas partes do livro. Nas adaptações, por exemplo, eu não tenho uma tendência a praticamente copiar umas partes do texto da tradução integral. Então, tem sempre umas coisas que a gente vai vendo. Posso explicar essas diferenças, tendências? Existe algum princípio geral? Existe algum prefácio? Um prefácio bom aqui também é a estudo de paratextos, aí vocês veem como é importante paratextos, tá? Então, prefácio, nota que forneça alguma pista. Às vezes eles têm. Então, por exemplo, você encontra nota do editor das adaptações do Quixote, numa delas ele falava: ah, não, esse texto é para neoleitores. Aí eu fui lá e fui perguntar para o tradutor: mas o que é para o adaptador? O que é esse neoleitor? Você adaptou? Ele falou: nossa, eu nem sabia. Então, assim, tem umas coisas interessantes às vezes que acontecem e é bom a gente ver, inclusive, se o discurso do paratexto, né, tá lá, se depois aconteceu. O John, no livro dele maravilhoso, aliás, muito bom, adoro aquele livro sobre as traduções em massa, que ele fez sobre o Círculo do Livro, ele percebeu, por exemplo, que todas as traduções tinham praticamente o mesmo tamanho, né? Então, você podia pegar.
um livro que o livro tem, sei lá, 500 páginas, ou um livro de, não sei, de 250 páginas, todos eles tinham um número X de páginas. Por quê? Porque era uma coleção e aí era engraçado também, porque no prefácio, no texto do editor, eles falam este texto está integralmente traduzido. Como assim integralmente traduzido? Se não, né, não tinha como, né, ser integralmente traduzido. Então é muito interessante a gente ver essas coisas. É, como as diferenças que noto se comparam com as diferenças verificadas por outros estudiosos? Então, claro, você vai encontrar pessoas. E, gente, primeira coisa também que a gente tem que fazer. E olha, desculpem, eu estou falando aqui no geral. Eu sei que tem gente aqui nessa classe que é professor universitário, já está fazendo pós-doc. Então, claro que as coisas, né, me desculpem, eu estou dando aula geral e tem gente aqui que ainda está na graduação. Então, eu vou falar no geral. A gente vai começar um trabalho, primeira coisa. Começa a olhar tudo que tem as pessoas que estudam a mesma coisa que você. Você quer estudar sobre localização em videogames? Começa a olhar o que tem de localização em videogame, entendeu? Você não pode fazer um trabalho e ficar achando que você é a primeira pessoa a estudar. Eu sei que parece óbvio, mas muitas vezes a gente encontra esse tipo de coisa. E outra coisa, não esqueçam, o Scholar é um lugar ótimo para procurar, e não esqueçam que às vezes as pessoas escrevem em outras línguas, especialmente inglês e francês e espanhol. Então, às vezes, vocês podem encontrar coisas também. Hoje em dia, com as facilidades que a gente tem para traduzir as coisas, ninguém pode dizer que não pôde usar um texto, né? Antigamente era mais problemático. Bom, que mais? Também, de novo, se há retraduções mais próximas, se elas são mais próximas ou não. É, o que que você vai medir aqui? O meu método de medir proximidade é comparável às formas estudadas por outros estudiosos. Quer dizer, como é que você vai ver se um texto é mais próximo ou não? Quer dizer, você tem que usar ou adaptar, muitas vezes a gente adapta para as coisas que a gente quer fazer, metodologias de outros pesquisadores. É, também como interpretar os resultados. É, hipóteses, gente, uma coisa que eu aprendi com o Chesterman. Eu fiz um curso de Summer School e tive assim a honra de conhecer ele pessoalmente. E aí eu fui falar, não, porque não, a hipótese de retradução não está dando, o que eu encontro não é o que está falando, porque na hipótese de retradução do Gambier, depois vocês vão ver, eles falam que os primeiros textos são muito mais longe são muito mais próximos ao leitor do que os posteriores. E o que eu havia encontrado não era isso. Eu havia encontrado as primeiras traduções do Quixote, elas eram muito próximas ao texto. Elas eram praticamente o próprio texto, porque são umas traduções anônimas. Aí ele falou assim: Mas Silvia, é uma hipótese. Justamente a hipótese é isso, é para você pegar e falar que não é, porque você encontrou outra coisa. Tá bom. Então, assim, vocês não tem que ter problema de falar, não, mas aí, aquela tese sobre tradução e bababá não é assim. Bom, pode ser que para você não seja, e você, claro, vai trazer resultados que vai mostrar que não, que é outra coisa. As características universais da tradução, isso é uma coisa que o Chesterman usa muito, seriam coisas que sempre acontecem nas traduções. Tá, as conexões entre as variáveis do texto e as variáveis do contexto. É, as categorias de variáveis que ele coloca. Texto-fonte. Então, você vai ter, pensando no texto-fonte, né? Como ele foi feito, o estilo, qual é o formato, é um conto, é uma poesia, é um romance. Como o texto-fonte em si, né? Isso aí vai ser uma variável importante dentro da tua pesquisa. A língua meta, quer dizer, muita gente, por exemplo, estuda, eu acho que até tem
ela está aqui, deve estar aqui hoje, textos brasileiros traduzidos lá no exterior. Então, alguém aqui falou que está estudando o texto nosso traduzido para o russo. Então, aí a língua meta vai ser o russo. Então, você vai ter que pensar, bom, tá, mas do português para o russo, quais são as dificuldades? Como, né? Os caras têm até outro alfabeto, quer dizer, toda a estrutura da língua, como isso vai interferir, né? Então, a língua é uma variável, a língua meta. A tarefa. Então, como foi o job em si, esse trabalho de tradução? Então, o tipo de tradução que a pessoa fez é uma tradução técnica, é uma tradução literária. Aliás, sobre tradução técnica, gente, se acredita, depois a gente vai ter uma aula sobre isso, que é a aula 9. Você acredita que acho que entre 5 e 10% só das traduções mundiais são literárias? Então, pouca gente estuda, menos, quer dizer, não é pouca, menos pessoas estudam traduções não literárias, mas é um trabalho muito legal, é um trabalho que tem tem muito campo também para fazer. Então a gente inclusive vai ver tradução jornalística, tem traduções técnicas, por exemplo, tradução, a gente tem uma integrante do nosso grupo que ela trabalha com tradução na área odontológica, e então são muito importantes, e obviamente eles têm também um tipo de remuneração diferente, né, em termos de trabalho de produção. Então, os prazos, né, disponibilidade de material, por exemplo, a editora vai te entregar o trabalho, às vezes eles te entregam, como que eles te entregam o texto para você? Quem aqui é tradutor sabe que às vezes a gente recebe o texto de um jeito, de outro, ou vem o livro direto para você ir olhando, já vem o coisa, já, entendeu? Sei lá, quem trabalha com outro tipo de material, também vai ter que ter. O tipo de ferramenta que você vai ter também é uma variável. A pessoa vai trabalhar com memória de tradução, vai trabalhar agora, hoje em dia, com a inteligência artificial. Então, o tipo de variável, o tradutor. Então, continuando, a pessoa em si, o Pin, ele gosta de falar que isso são humanizing translation studies, que é realmente ver, se preocupar com a pessoa, como eu falei para vocês. Então, saber se a pessoa ele traduz para a língua materna dele ou ao contrário. Aprendeu essa língua como? Já sabe outras, sabia outras, viajou, teve um contato cultural com aquela língua que a pessoa trabalha. É, bom, depois a variável sociocultural. Então, aqui a gente vai lidar, por exemplo, com normas. Você vai traduzir tudo que a gente traduz sempre está dentro de normas, gente. Quando eu falo normas, não estou falando, né? Às vezes você tem, tá? A editora vai te passar um, todas umas normas de como ela trabalha, né? Bom, não pode usar tais palavras, a gente, né, não tem que traduzir assim assado, eles têm algumas coisas. Mas a gente também está falando de normas de tradução que não são escritas, elas são implícitas. Então, por exemplo, dentro de um próprio texto, você vai ter às vezes você tem normas do próprio texto. Então, por exemplo, você vai. Tem alguns exemplos interessantes, né? Que, por exemplo, você vai traduzir um texto onde aquela cultura está acostumada a ver. A ver o tratamento, por exemplo, com a nobreza de uma certa maneira, ou colocada de uma certa maneira, se você traduzir de outro jeito, não vão entender que você está falando de um rei.
Então, esse é dos exemplos. Às vezes, aquilo que você está traduzindo não existe naquele lugar. Então, é muito legal um artigo antigo, mas que eu adoro ele. Quem tiver interessado, depois interessada, eu posso passar. Chama Shakespeare in the Bush, que é muito legal porque é um pessoal que foi para África e eles começam a contar o Hamlet para essas pessoas, e são pessoas que, assim, meio tribais, né? Uma coisa meio. Né, elas, é uma comunidade de pessoas meio no meio do mato mesmo, né? E aí eles começam a contar o Hamlet. Mas aí é um problema, porque assim, tipo, um dos primeiros problemas que eles têm é que eles não sabem o que que é fantasma. E eles não têm fantasma, eles não têm essa, esse conceito de fantasma na cultura deles. Então, assim, já começava com um problema, né? Porque o fantasma do pai do Hamlet vai falar como com ele, se não existe fantasma. Então, o pessoal. É muito legal esse artigo, eu adoro, porque ficam as perguntas, e aí o pessoal começa a contar a história e toda hora eles interrompem. Mas como assim? Mas ele era rei e não podia fazer isso? Mas como assim? Mas ele não era rei? Mas ele não sei o quê? Então, assim, coisas que para nós são super. Já ninguém nem vai pensar no assunto, detalhes que para eles era tudo estranho, né? Então, bom, a mesma coisa acontece para a gente quando a gente vê coisas de outros lugares que a gente não tem nada. Então, também entram ideologias. Então, por exemplo, aí a gente tem, né? Você vai fazer por exemplo, por que que o Monteiro Lobato, desculpem, o Jorge Amado, ele foi tão traduzido na Rússia? Quer dizer, o Monteiro Lobato também foi traduzido, mas especialmente o Jorge Amado, porque ele era declaradamente comunista. Então, se os caras, óbvio, tudo bem, ele é um incrível autor, né? Tem toda a coleção dele aqui. Mas, óbvio que isso ajudou. As relações também entre o paralinguístico, então, muitas vezes você já tem uma certa tradição de traduzir daquela língua, né? Então, isso também entra na história. A outra seria, a variável seria a recepção. Então, como além da parte que a gente vai ver, que são os metatextos, que seria toda a parte, né, do que foi falado, como ele foi recebido, tipo, a parte comercial também. Então, muitas vendas, se é um autor, foi retraduzido ou foi reeditado, editaram outros livros daquela pessoa, daquele autor, né? Depois daquela tradução, aquela tradução trouxe mais interesse para aquele elemento. Também os editores, por exemplo, nossa, teve uma briga de foice para conseguir os direitos, né? Todo mundo queria esse livro, ou não, foi uma dica. Então, por exemplo, quando a história da primeira edição do Harry Potter, sabe, o cara recebeu, o dono da Rocco, ele recebeu uma dica, olha, parece que esse livro é legal e já tem um segundo, já tem um segundo volume, parece que é muito legal, as crianças estão gostando. Então, assim, não era ainda né, um blockbuster, né, como depois acabou sendo, mas, bom. Bom, gente, entrando um pouquinho agora em algumas coisas mais que eu mencionei para vocês, a gente falar um pouquinho sobre agentes. No Dictionary de Translation Studies, né, eles dizem que, aliás, esse outro queimou, para quem não sabe, eu tive um incêndio na minha casa, e minha biblioteca acadêmica pegou fogo. Então, vocês vão me ouvir falar várias vezes, é um outro que pegou fogo, esse também pegou fogo. Então, é, ele é uma posição intermediária entre o tradutor e o leitor. Então, seriam editores, revisores, tradutores e casas editoriais. Isso é uma definição feita pelo Dicionário de Translation Studies.
Já o Lefebvre, ele vai em vários artigos. O André Lefebvre é um autor que, particularmente, o John e eu gostamos muito. Eu costumo dizer que o livro do André Lefebvre mudou minha vida e realmente o livro que eu adoro dele, que é A Manipulação da Literatura, esse cara era incrível. Infelizmente, o homem morreu muito cedo. Esse é outro autor também, que ele é outro clássico, sabe? Ele é de 95, mas não, né, não perde nunca o seu frescor. E ele mostra realmente como funciona todo o esquema da literatura. Então, ele fala. Os indivíduos e instituições que promovem, impedem ou manipulam a produção de escrituras, leituras, interpretações e, claro, reescrituras de obra. Então, quem são que ele chama de patronato ou patronagem? São as pessoas que, aí ele fala, né, que promovem, impedem ou manipulam. Então, por exemplo, ele fala assim, gente, tudo que a gente lê são, na verdade, reescrituras, porque ou você lê um texto que foi traduzido, ou quando ele foi editado, ele também foi manipulado. Então, muitas vezes, por exemplo, aí ele contava, por exemplo, ele fala assim: como foram selecionados os grandes textos da literatura? Ele falou: durante os anos, os professores foram separando textos ou pedaços, trechos de textos que eles achavam importantes ou que eram considerados importantes. Isso foi sendo fixado e também com interpretações, né? Porque o cara colocava o texto, aí depois ele fazia todo. Então, sempre que vocês forem trabalhar com textos antigos, lembrem que eles passaram por todas essas manipulações, mesmo os mais novos também, mas mais a gente consegue ver isso com textos mais antigos. É, o John Milton e o Paul Bundia, eles fizeram um livro, como eu falei para vocês, Agents of Translation. Esse livro eu vou passar, deixa eu até marcar aqui, porque senão eu vou esquecer. Esse eu tenho, eu vou passar para vocês. É, eles incluem os patronos, né, que eles colocam. Então, eles são os indivíduos trabalhando nos bastidores editoriais, falam de novo nos editores, revisores, plantões de venda e, claro, colocam, que eu achei muito legal, os próprios tradutores. Isso é muito comum ver. Você vira e mexe, e com certeza, se tem alguém aqui no grupo que é tradutor, talvez tenha feito isso alguma vez, dependendo da tua relação com os editores, de você sugerir para a pessoa. Você fala assim: escuta, nossa, por exemplo, a nossa amiga Solange Pinheiro, que é do grupo, vou ver se eu convido ela para dar uma palhinha aqui para gente sobre tradução. É, ela tanto pode falar de dialetos como tradução também de livros policiais. Ela tem 2 doutorados, a moça. Ela, por exemplo, ela tem uma relação muito longa com uma editora e vira e mexe, né? Por exemplo, ela sabe que um livro que ela traduziu deu muito certo, e ela fala: olha, já que os leitores gostaram tanto desse autor, tem esse outro livro dele, vocês não acham legal traduzir? Ela pega e faz um mini resumo do que é o livro, e a pessoa topa. Entendeu? Então, isso é muito comum, mais do que vocês imaginam. Então, várias vezes a gente tem alunos que vêm e falam: não, porque o meu mestrado vai ser a tradução de tal coisa, ou, né, o mestrado não daria tempo, imagina, no doutorado eu quero traduzir tal livro, ou a pessoa já tem uma tradução que ela está incluindo no mestrado. A gente sempre fala para essa pessoa: procura uma editora, vai lá e oferece, entendeu? É uma tradução pronta. Você vira para. Alguma editora vai se interessar, entendeu? Especialmente se for um livro clássico, que a pessoa não vai ter que pagar o, os direitos né, de autor, que são caros, geralmente. Bom, aqui eu fiz um pequeno mapa de interrelações de agentes, então os autores tem o editor, o produtor, e aí tem o público-fonte, que também faz um feedback, porque às vezes o próprio público quer coisas e o editor fala com o autor.
E aí, dentro dos agentes, a gente tem o tradutor ou é o adaptador, dando ideias para o produtor, editor, que também dá ideias para cá, e tem os prosumers e consumers, oh meu Deus, prosumers e consumers que também fazem a troca para lá e para cá. Bom, sobre contextos, a gente já falou um pouco, só para frisar um pouco mais, a gente avalia os impactos sociais também. Então, hoje em dia, como eu disse para vocês, a gente está muito ligado em temas feminismo, racismo, diferente fobia que eu coloquei, puritanismo, preconceito religioso, bom, censura interna e externa e todas essas coisas. Gente, o Genetics. Bom, o mais famoso, o nome mais famoso nessa área, sem discussão, é o Genetics. Ele é francês, mas os textos dele estão já traduzidos para o inglês. É, eu achei que eu tinha colocado eles para vocês. Esse é outro aqui, eu também tenho esse aqui. Tá. É, aí depois, quando vocês tiverem a coisa, é só vir aqui, clicar aí. Então, o Genete, ele começa a trabalhar e pesquisar tudo que está numa obra que não é o texto do autor, quer dizer, que não é o texto ficcional, né? Porque tem paratextos que são do autor também. Então, começa pelo título, e claro que quando a gente vai fazer estudos da tradução e da adaptação, isso é muito importante, né? Porque você já vai ver de cara como foi traduzido o livro, ou o conto, ou a poesia, o filme, whatever. Intertítulos, folha de rosto, isso aqui obviamente está se referindo a livros. Em filmes a gente também tem, em audiovisuais a gente também tem os créditos, a gente tem também coisas parecidas com isso. A gente também, eu estudo escolas de samba, a gente também tem isso, escola de samba. Você sempre tem alguma coisa de uma capa, um crédito, ou um texto que é colocado, sempre vai ter alguma coisa. Ah, no caso dos livros, a gente também tem glossários, a gente tem as notas de rodapé, as notas feitas, às vezes as notas são do editor, às vezes são do tradutor, as epígrafes, as ilustrações também são consideradas para textos. Inclusive, tem estudos de pessoas que fazem. ah, ah, ai, desculpa. Nossa, com essa chuva, gente. Peraí, abriram? Ah, tá. Desculpa, gente. É que eu estou sozinha aqui na minha casa. Então, existem muitos trabalhos, muitos, existem vários trabalhos sobre ilustrações e dentro dos estudos da tradução e da adaptação. Inclusive, nós temos aqui uma aluna, né, que está trabalhando com as capas, como ela mesma explicou, e então isso é um paratexto. Os metatextos ou epitextos, eles são os elementos fora da edição. É tudo que você vai encontrar sobre aquela obra ou aquela edição em si. Então, você vai poder, aqui você vai, dependendo do autor e do tradutor, você encontra mais ou menos coisas. Então, obviamente, quando eles são obras conhecidas, ou quando, né, está fazendo aniversário, né, as efemérides, né, você encontra mais coisas, e são sempre muito interessantes, porque às vezes você pode, inclusive, também ver se o discurso, por exemplo, dos próprios tradutores, quando eles vão fazer uma entrevista, é uma. Às vezes, quando eles fazem uma palestra, é outra, e o que está na nota do tradutor, por exemplo, não combina com o que ele falou. Então, ou combina. Então, também isso também são coisas a analisar, coisas para vocês pensarem. Tá, a Shenaz, ela
da Turquia. Ela é turca, é muito interessante o trabalho dela. Eu adoro o trabalho dela. Ela tem um livro, também pegou fogo, um livro maravilhoso que é o doutorado dela, se eu não me engano, que ela conta as traduções. Gente, quem era da Alice ou do Peter Pan? Agora eu não vou me lembrar. É um livro infantil, um livro para crianças, mas o mais interessante é que ela conta toda a história de como mudou a língua, inclusive o alfabeto, eles mudaram na Turquia. Então é muito, muito interessante. É, Aí ela né, coloca realmente como os paratextos revelam as coisas e mostram coisas, ou às vezes né, o que eles queriam fazer. E, e ela também levanta, são mais ou menos as mesmas coisas, mas ela é mais atual, tá? O Genete é mais antigo. É que o Genete a gente tem que falar dele porque ele é também outro clássico. Ahn, Tá, e aqui o William Chesterton está falando sobre material documental. Então, né, as resenhas, correspondências, tem muito trabalhos maravilhosos, especialmente na área do Lobato, por exemplo, eu li vários. É, Tem um doutorado muito legal sobre correspondência do Lobato com os editores dele da Argentina. Então, às vezes, você tem acesso a uma coisa assim, e que é maravilhoso, porque a gente consegue, né, ter um outro insight da tradução. Bom, aqui eu coloquei algumas referências. Vou dar uma geral aqui. São os cadernos são números do caderno de tradução que falam sobre historiografia também. A tradução no Brasil. Tem esse Retranslation in Context, que é só entrar e dar uma olhada. Aqui eu coloquei ler sim ou sim esse artigo Retranslations in the Age of Digital Reproduction, muito interessante. Eu adoro essas autoras. A Kaisa Koskinen, elas são da Finlândia, essas pesquisadoras. E a Kaisa Koskinen, ela tem muito legal, ela tem um trabalho sobre a relação afetiva que a gente tem com as traduções ou adaptações. E então, nesse sentido, por exemplo, ela explica, e eu utilizei ela no meu trabalho, para, por exemplo, explicar por que, que a tradução, a adaptação do Don Quixote das Crianças, do Lobato, ela é a mais publicada do Brasil, sendo que ela foi feita em 1936. Então, né? Quase 100 anos de tradução, mesmo assim ela é publicada todos os anos. Quer dizer, nos últimos anos eu não sei, porque eu não estive checando, mas enquanto eu estava fazendo meu trabalho, sim, e pelo que eu sei, até 2019, sim. Tá aqui a Palowski, muito legal esse trabalho dela também. O Bastan também é legal, esse trabalho sobre a subjetividade. Esse Tradução em Revista de 2010, aqui eu explico um pouco sobre as traduções do Quixote, é um número inteiro sobre é, historiografia da tradução, feito pelo John e Márcia. Ai, meu Deus. A professora Márcia, a do Hamlet que eu falei para vocês. Ela é a professora Márcia Martins, da Tá. UFRJ, maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, está sempre com a gente. E coloquei aqui alguns podcasts para vocês darem uma olhada. Tem gente que gosta de podcast é uma coisa legal também, está aqui. Para vocês ouvirem, tem dois, tá? Quer dizer, dois lugares. Aqui tem são podcasts são vários podcasts, vocês escolhem se vocês quiserem, e esse é um podcast só.
Aqui, o Monday, ele é um cara meio antigo, mas é sempre de uma introdução. Para quem não entende, não está começando agora na área, é uma boa leitura. Esse Translator Have They Say, tem um artigo meu aqui, também uma coleção de artigos, tem uns artigos bem interessantes, fala da agência. A Carol Sullivan, ela trabalha com literatura infantil, Children's Translation, né, como fala, e é muito legal também esse artigo dela. Essa é outra que fala de arqueologia, essa daqui, no caso, estava falando de tradução religiosa, budismo. Aqui tem vários artigos. Aí o Anthony Pin aqui falando sobre a tecnologia, um pouco. É, é, então, literatura comparada é uma coisa assim que não, ela se usava muito antes. Hoje em dia está muito misturada com estudos da tradução. É, e depois a nossa grande Lia Weiber, né, gente? Ela fez esse artigo maravilhoso na Meta, ela falando sobre a historiografia no Brasil, e uma entrevista com ela que é muito legal também o que ela fala. Sobre a Vilia Weiner, gente, eu recomendo muito. E para quem quer saber um pouco mais sobre tradução no Brasil, até esse livro é de 2003. Então, ela conta a história. Olha, um livro fininho, olha, pequenininho, maravilhoso. O livro tem, quer ver? 158 páginas. Gente, eu costumo dar de Natal esse livro, para vocês terem uma ideia. Não é um livro assim, ai, nossa, parece que você está lendo é um livro de história, não parece um livro acadêmico, entendeu? Incrível, é uma delícia, vocês vão amar, e tem foto, tudo. E por que chama Línguas Poetas e Bacharéis? Porque eu adoro esse nome, porque realmente é a história da nossa tradição. Línguas eram os degredados, as pessoas que ficaram para fora dos barcos, ficaram aqui, acabaram conhecendo a população nativa, aprendendo a língua deles, e eram chamados de línguas, porque eles sabiam várias línguas indígenas e podiam então traduzir para o pessoal que depois voltava. Poetas, porque depois de um tempo começaram os poetas a serem os tradutores. Então, eles que traduziram muitos textos, aí ela entra numa outra parte, conta isso. E bacharéis, quando então as traduções começam a ser feitas por profissionais formados nas universidades, gente que havia estudado ou tradução ou letras, quer dizer, havia se especializado nisso. Então, agora tem gente aqui, né, Gi, que está a fim de continuar a história desse livro e contar, então, as outras coisas que vêm acontecendo. Ela também conta, a Lia Valer foi muito importante também como na profissão da tradução, porque ela trabalhou, ela foi presidente do Sintra, que é o sindicato dos tradutores do Brasil, então ela foi muito importante nisso, na BRAT, que é a Associação Brasileira dos Tradutores também, é, mas a gente vai falar mais dela. Bom, é, o Anthony Pin, ele fala que a importância dos tradutores é evidente, ele fala da existência de uma pessoa de carne e osso, porque todo mundo se esquecia disso, via uma coisa traduzida e não lembrava, ficava vendo, ai, não, mas, ai, não traduziu, essa palavra não está bem traduzida, sabe? Não é isso que interessa, interessa tudo, interessa como foi, o que foi, como é que traduziu. E aí aqui a gente só relembrando que os cursos profissionalizantes apareceram só nos anos 80, que no Brasil, de 434 tradutores no século XVII ao XX, só 9 eram só tradutores, quer dizer, todos eles tinham outras profissões, como a gente sabe até hoje. Coloquei mais esses dois que eu usei muito no meu mestrado. Eles são dois textos que têm 15 anos, mas eles são muito, acho que uns 15, 16 anos, mas eles são muito interessantes. Inclusive, esse daqui é um dos que eu usei também como base porque quando eu fui estudar
as traduções do Quixote, eu onde eu vou achar? Será que tem mais? Será que tem outra coisa? Onde estão? Queria ver as edições, todas as edições. E eu usei o quê? O estante virtual. Aí depois eu falei, meu Deus, será que vai dar algum problema? Será que tudo bem usar estante virtual? Mas é que, né? Bom, é porque tinha mais informações no estante virtual do que nas bibliotecas que eu tinha procurado. E aí eu encontrei esse texto dessa Sandra Popal, do PIN e da Esther Torres Simon, falando sobre busca de edições dentro da Amazon e uma outra coisa. Bom, aqui terminando, coloco aqui mãos à obra, porque a ideia é que vocês possam começar a pensar em tudo isso. Tá? Então, é isso. Gente, até amanhã às 2. Foi um prazer conhecer vocês e a gente vai se ver amanhã.